Pensa só, e se o melhor jeito de fortalecer uma ideia fosse, na verdade, tentar acabar com ela primeiro? A gente vai explorar agora um método incrível que usa a inteligência artificial não como uma ajudante, mas sim como uma crítica, daquelas bem chatas, sabe? Tudo isso para transformar boas ideias em ideias geniais, à prova de qualquer falha. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Para qualquer pessoa que cria alguma coisa. Essa é a questão. Como a gente sabe que uma ideia é boa de verdade? Bom, o método que a gente vai ver hoje tem uma resposta um tanto radical. É preciso colocar a ideia no teste de estresse mais pesado que existir. Pois é, a resposta é essa mesmo que está na tela. Tentar quebrar a ideia. Para isso, foi criado um processo que pega a inteligência artificial, que a gente costuma ver como uma assistente boazinha, e a transforma numa adversária, uma verdadeira inimiga da sua ideia. Ok, vamos entender isso melhor. A primeira grande virada de chave aqui é repensar completamente o papel da IA. A proposta é parar de tratar a IA como uma secretária e começar a enxergá-la como uma parceira intelectual de verdade. A diferença é gritante, né? De um lado, o que todo mundo faz, uma IA que só concorda e faz o que a gente manda. Do outro, uma abordagem totalmente nova. Uma IA feita para questionar tudo, para desafiar a lógica, para criticar sem dó. O objetivo não é mais ter uma confirmação, e sim melhorar a ideia através do conflito. Essa frase aqui, gente, é o coração da coisa toda. Essa foi a instrução dada para a IA. Fica muito claro, desde o começo, a função dela não é agradar. O trabalho dela é ser do contra, é desafiar, para fortalecer a ideia com uma crítica honesta. Tá, legal. Mas como é que isso funciona na prática? A gente vai ver agora as instruções, os prompts específicos que transformam uma IA comum num crítico super especializado. Olha que interessante o foco. A IA não tem que só apontar os erros. O trabalho dela é ir ativamente atrás das lacunas, daquilo que não foi pensado. A missão é ser uma espécie de caça-fantasmas, procurando os buracos na ideia para que ela fique completa e forte de verdade. E não é uma análise qualquer, não. É um verdadeiro pente fino. A IA recebe uma lista de tudo o que ela precisa investigar, desde suposições escondidas e pulos na lógica, até a originalidade e a qualidade do conceito. É basicamente uma auditoria completa da ideia. E o negócio fica ainda mais sério. A exigência é que o feedback não pode ser superficial, não pode ser achismo. Para cada crítica, a IA tem que apresentar uma análise detalhada, comparar com artigos científicos para ver se a ideia é original mesmo e, o mais importante, citar as fontes. A crítica tem que vir com provas. Beleza. Com o nosso crítico de IA pronto para a briga, a ideia entra numa espécie de octógono. É um fluxo de trabalho super inteligente, um desafio que usa várias ferramentas diferentes, num ciclo de melhoria que não para. Saca só como funciona esse ciclo. Primeiro, a ideia vai para o GPT crítico. A versão melhorada vai para o Notebook LM, que cria uma crítica em áudio. Esse áudio é transformado em texto, e o pulo do gato é que esse texto da crítica volta lá para o primeiro GPT, começando o ciclo de novo. E isso se repete, e a cada volta a ideia fica mais cascuda, mais forte, até não sobrar mais nenhuma ponta solta. Esse processo todo tem um nome, né? É um exemplo perfeito do famoso loop de feedback. A saída de uma etapa serve de combustível para a próxima. Pensa num escultor que tira um pedaço, olha o resultado e isso informa o próximo corte que ele vai fazer. É exatamente a mesma lógica, é um motor de aprimoramento. E aí, o que acontece no final? Depois de passar por essa tortura toda, por esse processo exaustivo, o que será que a IA ainda consegue criticar? O resultado, olha, é surpreendente e até um pouco engraçado. Então, chegamos ao grande finale. A ideia, cheia de cicatrizes de batalha, mas muito, muito mais forte, é apresentada uma última vez. Mas agora, para uma IA limpa, uma instância zerada que não participou do processo. É o teste de fogo. E o resultado é sensacional. A IA não consegue achar mais nenhum furo importante na ideia. Nada. E sabe o que ela faz? Começa a reclamar de detalhe de formatação do texto. É nesse momento, quando a crítica vira algo tão pequeno, que a gente sabe, deu certo. O núcleo da ideia está sólido como uma rocha. E a reação da pessoa que criou tudo isso ao ver a IA reclamando de formatação foi simplesmente que raiva. É uma frustração que todo mundo entende, né? Mas no fundo, é o maior sinal de vitória. É aquela raiva boa, sabe? A raiva de quem finalmente venceu o desafio. A ideia tá pronta.
Certo, essa história toda é incrível, mas qual é a grande lição aqui? O que a gente pode aprender com essa abordagem e levar para os nossos próprios projetos, mesmo sem usar exatamente as mesmas ferramentas? E aqui está o ponto central de tudo. O objetivo nunca foi conseguir um joinha da IA. A meta era usar a IA como uma marreta, como uma ferramenta para forjar e testar a ideia até ela ficar inquebrável. É sobre construir uma fortaleza, não um castelo de areia bonitinho. A meta é resiliência e não validação. Então, resumindo, o que a gente pode aplicar? Primeiro, separar a ideia do ego, para poder ouvir críticas sem levar para o pessoal. Segundo, justificar cada pedacinho da ideia. Terceiro, usar ferramentas para conseguir um feedback duro e estruturado. E o mais importante, entender que criar algo é um processo de refinar, refinar e refinar. É mais que uma técnica, é uma filosofia de trabalho. E para fechar, a gente termina com a pergunta que a própria pessoa que criou esse método deixou no ar. Será que mais alguém valida ideias desse jeito? E eu amplio a pergunta. Será que a gente submete as nossas ideias a um teste de estresse de verdade? Ou será que, no fundo, a gente só quer ouvir um tapinha nas costas? Fica aí a reflexão.